Eu acho que nós mesmos vamos outra vez dirigir a nação, pedir para postergar um pouco a compra naquele setor, aguardar que os investimentos realmente sejam realizados, estabelecer algum processo, porque esta guerra nós temos que ganhar. É um problema entre nós, brasileiros, conosco mesmo. Nós não temos, essa guerra não é do governo, é da nação. Se este país domina a inflação, e vai dominar a inflação com esse plano, imagine esse país daqui a poucos meses, voltando a uma economia absolutamente normalizada, sem as tensões de termos salários corroídos por esse processo inflacionário em prazo tão curto. Estava fazendo um cálculo nesse processo todo, que é uma outra vantagem que o assalariado tem. No momento que ele é contratado por um valor qualquer, só o fato dele receber no final do mês o seu salário, numa inflação alta, ele chega a perder 10, 12, 15%. Só esse fato. Não precisa nem passar a inflação mais longe, só o fato do recebimento. E isso na moeda nova, ele é um ganho para o assalariado. Isto representa quase um ganho de 10% sobre o salário dele. Esses fatores vão levar realmente a demonstrar que esse plano não é um plano recessivo. Os outros países tinham que fazer ajustes nos seus planos. Fizeram desvalorizações no momento do plano, fizeram juros reais de 70%, 60% real por ano. O nosso vai se manter em 15%. Portanto, eles tiveram problemas estruturais e tiveram que resolver seus problemas junto da reforma monetária. O Brasil está fazendo apenas a reforma monetária. Há uma diferença muito grande. Douglas de Felício, SBT. Ministros, o governo está otimista, mas já se ouvem as primeiras reações contrárias às medidas econômicas do governo. Alguns políticos já reclamam que a classe política não foi devidamente ouvida pelo governo para tomar essas medidas e baixou todas elas através de decreto. A CUT e a CONCLAT também já se manifestaram e ameaçam, entende, com uma greve geral. Entende por que o governo não consultou a classe política e como o governo vai conduzir esse problema com a CUT e CONCLAT? Pode ser, o ministro Pazianotto pode responder. Bem, não seria possível, dada a natureza da medida, um amplo debate nacional. Até porque o debate nacional vem se processando há muito tempo e a conclusão unânime, não há voz discordante quanto à necessidade do combate à inflação, não com medidas habituais que possam ser interpretadas como meros paliativos. O povo, a classe política, as classes empresariais, as classes trabalhadoras, o funcionalismo público, o próprio governo, questionavam a manutenção daquilo que já tinha se tornado tradicional, corrigir a inflação com reajustamento. Ou seja, corrigir a inflação com mais inflação, ou com medidas inflacionárias, como ficou demonstrado no período. Ainda ontem, visitando Ribeirão Preto, não é? Uma cidade que eu conheço tão bem, ao conversar com várias pessoas, lideranças, trabalhadores, a tônica de todo o contato era a necessidade do combate à inflação. E por parte dos trabalhadores, a urgência quanto à preservação do salário real. Congelamento de preços. Congelamento de preços. A pauta da CUT e a pauta do CONCLAT pedem congelamento geral de preços. No meu último contato com ambas as centrais sindicais, foram expressas nesse sentido. Congelamento geral de preços. Não aceitavam mais, não concordavam mais, não compreendiam mais sistemas de mero controle, tentativas de controle. E o próprio governo admitia que não tinha mais condições de tentar controle. Haveria necessidade de se impor o congelamento de preços. Mas a CUT e a CONCLAT também pediam um salário móvel. Os trabalhadores, em geral, pediam medidas de proteção ao salário, como pediam o seguro-desemprego. Nós sabíamos o que a população queria. O que não se discutiu foi o mecanismo a ser adotado.
a fórmula do ponto de vista técnico, as expressões jurídicas dessa fórmula. Mas isto realmente não comportava um debate, porque se debate houvesse, não é? Se ele precedesse a tomada da medida, ele anularia os efeitos, porque isso desencadearia uma onda de especulação irrefreável. Então não é, nós precisamos analisar isso cuidadosamente. Todos nós sabíamos o que o país queria. Mas queria uma medida que, pela sua contundência, pelo seu impacto, não pode ser precedido da constituição de grandes grupos de trabalho. Afinal, o que queriam dizer? Que se precisa acabar com a inflação. Eu convidei, nós temos estabelecido entre nós ministros, que vamos receber as lideranças, o senhor presidente está recebendo as lideranças políticas, e o ministério é constituído de políticos. Eu represento no ministério o PMDB, sou um dos representantes do PMDB. Sou deputado pelo PMDB em meu estado, não se pode dizer que não fui ouvido como político. Outros ministros são políticos. Não é? Mas nós queremos aprofundar a discussão. Nós queremos aprofundar a discussão. Eu diria que se houver necessidade de alguma pequena correção do ponto de vista técnico ou jurídico, ela pode ser feita mesmo porque está na lei. Cadernetas de poupança, fundo de garantia do tempo de serviço, já há um mecanismo. Mas se houver necessidade de algum ajuste, preservada a ideia geral, nuclear, né, da solução adotada, alguma. Como é que o trabalhador resolve o problema do seu salário? Ele tem a negociação coletiva, não é, que é superior ao contrato individual. Como é que se resolve o problema do desgaste do salário? É a escala móvel. Quanto às linhas gerais, nós não temos dúvida nenhuma do acerto da medida adotada. O que nós precisamos prevenir são declarações emocionais. Pessoas que vão tentar satisfazer compromissos políticos, partidários, com declarações meramente emocionais, sem se dar o cuidado elementar de um exame cuidadoso desse texto. O que nós estamos colocando aqui é o futuro do país, que depende, obviamente, do seu saneamento econômico. Nos cobraram durante tanto tempo mudanças. Ouvi várias vezes de pessoas dizendo que a nova república não havia mudado no tocante à política econômica, que seguia os mesmos padrões da velha república, os mesmos remédios, os mesmos recursos, as mesmas práticas. Pois mudou. E nós queremos estar aqui com a compreensão da esmagadora maioria da população. Algum especulador realmente vai chiar. Eu não vou dizer que certas pessoas não perdem. Pessoas estão perdendo. E eu tenho um compromisso comigo e com o governo, que quero deixar bem nítido, e com a classe trabalhadora, que de alguma forma eu procuro representar. É que o especulador será preso. O cidadão que especular, que tentar inviabilizar um projeto desta coragem e dessa magnitude, tentar torpedeá-lo, remarcando preços, especulando, sonegando mercadorias, ele deve ser imediatamente localizado e preso. E a sua fotografia deve ser colocada nas primeiras páginas. E eu acredito que, em boa parte, o sucesso do projeto depende de medidas rigorosas contra aquelas pessoas que, movidas por seus interesses sórdidos e inconfessáveis, tentarem
tentarem invalidar. E esta é a minha posição. Rádio Bandeirante, Lícia Marques. Ministro Funaro, com as novas medidas, muda também o sistema de operações da Bolsa de Valores? Quais os reflexos do programa econômico no âmbito das aplicações? O governo já pensa em futuramente aplicar um conjunto de medidas à parte para a Bolsa, apesar dela ser, digamos, independente em matéria de regras? Não, a Bolsa continua exatamente como estava. Apenas o valor das ações sofrem, como tem 3 zeros a menos, ela pode existir apenas uma pequena adaptação, que ações que têm seu valor muito pequeno, ou são colocadas em 0,00 alguma coisa, elas têm lotes maiores de ações para que dê um valor maior em cruzeiro. Então, cada 1000 ações são vendidas por um valor X. Tirando essa adaptação, que é uma adaptação formal desse processo, não existe nenhuma modificação, as bolsas continuarão a cumprir o papel que elas sempre cumpriram e agora sim vão se fortalecer nesse processo, porque uma moeda estável permite realmente que as empresas se capitalizem através das bolsas, que democratize o capital desse país. A grande dificuldade que nós tivemos nesses momentos passados é que nós fizemos o crescimento brasileiro e chegou um determinado momento que os investimentos não foram tão rápidos e tão importantes que pudessem garantir o crescimento da economia brasileira. Por quê? Porque o empresário, o investidor, chega um determinado momento, verifica uma inflação galopante e ele tem certeza absoluta que em qualquer momento o país tem que caminhar para uma recessão para corrigir a inflação galopante. Nesse momento, este plano é exatamente o inverso. Para que nós não tenhamos que amanhã tomar medidas recessivas para conter uma inflação galopante, se estabelece esse plano de estabilização. Então, neste momento, é indispensável que as bolsas cumpram o seu papel, aumentando o capital das empresas, democratizando o capital nesse país e que realmente esses investimentos sejam realizados no menor prazo possível. Porque esse, sim, garante o crescimento e a criação dos novos empregos. O grande problema é pensar nas pessoas que ainda não têm emprego nesse país. Nós queríamos criar, com este plano, mais toda a estabilização das contas do governo, etc., nós estamos querendo criar 700 a 800 mil empregos esse ano. Pelo menos, porque são pessoas que já chegaram à idade do trabalho e elas necessitam realmente ter um local para trabalhar. Portanto, as bolsas cumprem um papel importante, como sempre cumpriram na história da democratização das empresas. Eli Teixeira, Revista Veja. Ministro Funaro, o senhor disse no decorrer da entrevista que todos perdem com a mudança. O ministro Sayad, logo depois, disse que os salários não perdem. Ministro, quem vive de salário, perde ou não perde? Eu disse diferente. Se houve essa dúvida, eu agradeço a sua pergunta. O que eu disse é que no sistema novo, não é o plano, no sistema novo, que é uma moeda forte, todos perdem se houver inflação. Foi isso que eu disse. Na realidade, se a inflação continuar, ninguém é beneficiado. Porque no passado, o capital recebia integralmente a inflação mensal. E existia uma disparidade. Por isso que a economia estava intoxicada entre a relação trabalho e capital. Nós dissemos isso inúmeras vezes. Por isso, insisto, se o processo inflacionário continuar, hoje em dia não tem classe beneficiada. Todos realmente perdem com o processo inflacionário. Portanto, todos têm que se unirem para lutarem contra a inflação. Neste momento da implantação do plano, nós fizemos com a maior transparência as equivalências, deixamos, através de um processo respeituoso, é o mínimo que o governo podia fazer, deixar todos os valores reais como eles são. Nós em nenhum momento prejudicamos qualquer setor da sociedade, principalmente o assalariado, porque esse recebeu um bônus em detrimento do restante que já recebia antes. Então, na realidade, na transformação do plano, o assalariado é beneficiado
em valores reais sobre todo o restante da economia. Este foi o ponto importantíssimo discutido que o senhor presidente exigiu que fosse feito na hora da mudança do plano. 8% a mais de abono sobre o valor real que o assalariado recebia é realmente um reajuste de 8% a mais, é um abono de 8% a mais real, que é completamente diferente. No pico ele representa 16% a mais. Milano Lopes, Folha de São Paulo. Ministros, os países que estão promovendo essa experiência de ajuste, como a Argentina e Israel, e os ingredientes são basicamente os mesmos, estão enfrentando agora uma dificuldade para passar a segunda fase do programa, que é o realinhamento dos preços, que terá de vir em alguma hora. Bem, os senhores que estudaram esse programa já montaram alguma estratégia para esta segunda fase? Será que é nessa segunda fase que se procurará montar o pacto social ou o pacto já foi imposto de cima para baixo? Eu vou responder a sua pergunta. A diferença com a experiência dos outros países é muito forte em dois sentidos. Em primeiro lugar, nós não estamos, através da reforma de moeda, reformando a economia. A economia já estava em boa forma. A indústria brasileira, a agricultura brasileira e o setor público sob controle. É preciso lembrar que foi feita uma alteração importante nas contas do governo recentemente, e não foi por acaso que foi feita, na conta movimento. Foi feito um programa de mudanças tributárias, também não por acaso, exatamente nos preparando para tirar o déficit público como motivo da inflação. E chegamos numa situação onde o único fator que explicava a inflação era a própria inflação. Nós não temos que fazer reajuste nenhum na área cambial. Alguém perguntou o que acontece com o câmbio, com o mercado negro. Nós continuamos a produzir pelo menos um bilhão de dólares de superávit todo mês. Quem quiser especular contra o dólar, contra o cruzado no mercado negro, está fazendo um erro, porque nós temos $1 bilhão todos os meses. E vamos ser beneficiados esse ano com dois fatores adicionais. A queda do preço do petróleo, que vai nos permitir rever alguns investimentos nacionais, e a queda das taxas de juros internacionais. A queda do preço do petróleo vai nos beneficiar ainda mais com a recuperação do crescimento de muitas economias do mundo. Então, veja, a situação da economia brasileira é a seguinte: é a situação de uma economia saudável, em forma, pronta para crescer, em 1986, em fevereiro de 1986, e que não tem nenhum problema estrutural. Ela está com as contas públicas em ordem, uma indústria em ordem, a agricultura em ordem. O que explicava a inflação? O fato de ter tido inflação no passado. Então, nós temos como uma vantagem imensa, uma vantagem muito grande, o fato de que a inflação era um problema residual e não um problema explicado pelas dificuldades de antes. Nós não fizemos nem MIDI, nem MAXI, nem mini-mini, nem mini-BID, não precisávamos. Não houve alteração. Não há reajuste no câmbio. Nós não estamos comprimindo os salários reais, nós estamos propondo uma forma de reajuste de salários que impeça a gangorra, o sobe e desce. Mas não estamos comprimindo os salários reais. Ao contrário, demos um abono porque achamos que esse abono é possível. Por que é possível? Porque vamos crescer em 1986, porque as taxas de juros são menores em 1986 e sobra um espaço para o crescimento do salário real. Resultado, nós não estamos esperando nenhum período de tempo para fazer um reajuste de preços relativos. Nesse sentido, a reforma é neutra. Nós não estamos aguardando tempo nenhum para dizer, não, agora nós precisamos acertar os preços relativos. Nós estamos esperando um tempo para que todos os participantes da economia brasileira confiem e acreditem que a inflação acabou. E se ela não acabar, é só pela inércia, e ela vai acabar. Então não há, no caso da economia brasileira, um tempo crítico onde nós temos que rever as nossas posições. De forma nenhuma. Nós não precisaremos também elevar a taxa de juros como as outras economias precisaram elevar, jogando a economia numa recessão. Nós adotamos a reforma monetária, a nova moeda, nesse momento, não porque estivéssemos pressionados, não porque a situação externa o exigisse,
não porque qualquer fator exógeno ou externo nos exigisse isso. Ao contrário, faz parte de um planejamento muito meticuloso. Combatemos o déficit público, fizemos um grande esforço de contenção do déficit público. Depois, fizemos um grande esforço de estabilização de preços agrícolas, que foi um evento inesperado. E agora nos achamos prontos para resolver um problema residual, a inflação. É muito diferente da Argentina, é muito diferente de Israel. Por uma felicidade nossa, do povo brasileiro, a nossa economia é uma economia saudável. E os preços que estão sendo fixados por esse novo sistema de moedas são preços de equilíbrio, são preços que não precisam ser reajustados amanhã. Nós não precisamos de mais imposto amanhã, ao contrário. Nós não precisamos definir um programa fiscal, ele já foi definido. Nós não precisamos definir um programa de corte de gastos, ele já foi definido. Nós não precisamos corrigir o câmbio está absolutamente equilibrado. Então, por essas razões, nós não estamos aguardando para amanhã, nem para o mês que vem, nem para o ano que vem, nenhuma necessidade de alteração de preços. É por isso que nós acreditamos que a reforma que foi estabelecida hoje é uma reforma que será muito bem sucedida. José Augusto Freitas, Estado de São Paulo, Jornal da Tarde. Ministro, eu gostaria que o senhor nos mostrasse concretamente como é que ficam os casos das pessoas que tiveram aumento em fevereiro e daquelas que vão ter em março. Aqueles trabalhadores que tiveram ajuste em fevereiro passam a receber um salário em fevereiro igual, vamos dizer, a que estivesse recebendo em fevereiro 100 mil cruzeiros. Esse salário é um salário extremamente elevado em relação ao que ocorreria daqui para frente se a inflação permanecesse no mesmo nível. É maior do que o salário efetivo que ele vai receber em cruzeiros daqui para frente. Se ele optar para a moeda cruzado, ele receberá um salário equivalente à sua média recente. E, portanto, ele receberá um número em cruzados, vamos supor que ele recebesse 1 milhão de cruzeiros em fevereiro, depois do reajuste. Em cruzados, ele vai receber um salário aproximadamente, vamos dizer, de 850 cruzados ou de 700 cruzados. Se ele se sente, um salário, é exatamente o que ele receberia, o que ele recebeu nos últimos 6 meses, com as suas vantagens, com as antecipações e tudo mais. Se, por outro lado, ele achar que essa não é uma boa opção, ele pode permanecer até o próximo dissídio, ele pode permanecer recebendo em cruzeiros. Só que os seus cruzeiros serão desvalorizados pela inflação de cruzeiros. A inflação em cruzeiros estava oscilando mais ou menos em torno de 15% ao mês. Então, seu salário em cruzeiros, ele pode recebê-lo e optar em ele vai receber cruzados convertidos em cruzeiros e, portanto, não entra imediatamente no sistema de cruzados. Essa é a opção que lhe é dada. Não sei se fui claro, se quiser algum esclarecimento maior, eu poderia adicioná-lo. Marcelo Neto, TV Globo. Funcionário, eu gostaria de saber o seguinte: suponha uma pessoa que tem uma conta para pagar hoje e outra conta para pagar amanhã. Quando essa pessoa for preencher o cheque hoje, ela preenche em cruzeiros ou em cruzados? E amanhã, em cruzeiros ou em cruzados? Eu estou colocando essa pergunta porque existem informações de que o comércio não está aceitando cheques durante o dia de hoje. O decreto é publicado hoje à noite. Hoje, está publicado hoje. O Diário Oficial ficou esperando e sai com a data de hoje. Portanto, hoje é cruzados. O cheque hoje já pode. Mas a conversão entre cruzeiros e cruzados é 1 para 1, nesse primeiro momento. Nos dias futuros é que precisa ser usada a tabela de conversão. Deixa eu dar um exemplo muito simples. Hoje, a moeda nossa, imagine que ela fosse dólar. Cada dia que passa, você vai precisar mais cruzeiros para comprar dólar. Assim é o cruzado. O cruzado é estável, é uma moeda forte. Cada dia que passa, precisa ter mais cruzeiros para comprar um cruzado. Então, o que ocorre é o seguinte: neste primeiro momento,
o cruzeiro e cruzado têm o mesmo valor no dia de hoje. Por isso que as nossas contas em banco, os saldos que toda a população brasileira tem, está sendo transformado em cruzados no dia de hoje. Segunda-feira, a partir de segunda, terça, quarta, cada dia o cruzado permanece estável e você precisa mais cruzeiros para comprar o cruzado. Isso dá mais ou menos uma desvalorização do cruzeiro, mais ou menos não, dá 15% de desvalorização do cruzeiro em relação ao cruzado. Por isso que eu quero insistir com a dona de casa. Quando chegar semana que vem e tiver que pagar uma conta que ela já recebeu, já está lá, e foi feita é uma conta antiga, não posterior ao dia de hoje, que vem em cruzados, mas antiga vem ainda em cruzeiros. Então ela vai pagar qualquer compromisso, ou prestação, ou o que for, não emita o cheque sem olhar a tabela de conversão. Porque aquela conta que ela está na sua residência é uma conta em cruzeiros, é uma conta antiga. Naquele dia ela pega a tabela de conversão, transforma em cruzados e aí faz o cheque em cruzados. Exatamente pelo motivo que eu estava fazendo uma similaridade com o dólar, entre cruzado e dólar. Se a moeda é forte, cada dia que passa precisa mais cruzeiros para comprar a moeda forte. E por isso que é muito importante, esta é uma regra que a dona de casa tem que compreender muito bem, porque neste momento ela tem que saber como é que poderá atuar nas próximas semanas. O seu aluguel dentro da forma do aluguel. Agora passou o fim do mês, vai ter que pagar aluguel nos próximos dias. Faça o cálculo do aluguel já na base nova. Quando pagar o aluguel em cruzados, já dentro do critério novo. Não pague valores antigos em cruzados na semana que vem, porque aí cada dia a pessoa está perdendo dinheiro. Pague sempre através da tabela de conversão. Hoje o cheque cruzado e cruzeiro está empatado. Hoje é o mesmo valor. A partir da semana que vem, cada dia o cruzeiro se desvaloriza em relação ao cruzado. E os dois têm curso garantido hoje? Hoje tem curso absolutamente garantido. Bete Cataldo, revista Isto É. Não, hoje já é cruzado, porque agora o decreto-lei já entrou em cruzados. Então precisa tirar os 3 zeros e fazer em cruzados. Deve emitir qualquer cheque hoje em cruzados, emitir em cruzados. Tira 3 zeros e emite em cruzados. Olha, nós vamos conversar com os bancos, examinar cheques em compensação, tudo isso, que nós não vamos devolver todos esses cheques. Precisa estabelecer um processo de... E hoje, um cheque em cruzeiro e em cruzado, ninguém perde nada, porque hoje o valor dos dois é exatamente o mesmo. Portanto, nesse momento, não há motivo para recusarmos um cheque antigo de ontem que caia hoje. Bete Cataldo. Isto passa nesses 2, 3 dias e a população vai entender muito bem que é importante confiar no cruzado como uma moeda forte. Bete Cataldo, revista Isto É. Ministro Fernando, eu gostaria de saber quais as alterações na gestão da dívida pública interna daqui para frente. É muito simples. O RTN, ela não tem nenhuma alteração. A dívida interna será paga exatamente igual a qualquer outro título. Os títulos que tiveram pré-fixação são pagos no seu final através da tabela de conversão. E os títulos que tinham correção monetária mais juros, ele teve correção monetária até dia 28/2 e daqui para frente não tem mais correção monetária, porque foi extinguida a correção monetária. Com a inflação é zero, correção monetária é zero. Embora o tempo já esteja esgotado, nós temos aqui ainda mais 4 perguntas. Com a concordância dos ministros, nós vamos continuar a entrevista na sequência estabelecida. Revista Exame, Davi Renault. Nos últimos meses, quer dizer, o governo, especialmente os senhores, foram adotando uma série de medidas chamadas, vamos dizer, tradicionais para ir combatendo a inflação. E, sistematicamente, também negavam a possibilidade até de qualquer elenco de medidas mais, vamos dizer, heterodoxas, como se chama. Agora eu quero saber o seguinte, já havia a decisão de adotar essas medidas há algum tempo ou ela foi tomada recentemente em função de algum fato novo? E que fato seria esse?
posso dizer com tranquilidade que já havia decisão. As medidas que foram tomadas não foram tomadas ao acaso. Evidentemente, como autoridade, nós fomos obrigados, faz parte das funções, das tarefas dos ministros, exatamente pela dificuldade e pela delicadeza dos assuntos que aqui estão sendo tratados, se fossem divulgados antes, fomos obrigados a negá-los inicialmente. É por isso que existe a figura do decreto-lei em muitos casos. Mas as alterações propostas por déficit público, as alterações financeiras que foram feitas, todas elas faziam parte de uma proposta que chegaria onde nós chegamos, nessa reforma monetária. Não houve um acontecimento inesperado. É lógico que face a a própria dimensão das propostas que estão aqui, o presidente da República estava tomando conhecimento dos nossos estudos e avaliando cuidadosamente, com muita prudência e com muita informação, o que estava sendo planejado. Mas não há dúvida que a reforma monetária está planejada há algum tempo. Não é uma política de bolso de colete. Infelizmente, pela natureza das coisas, ela se restringiu, o seu estudo se restringiu a um grupo muito pequeno de pessoas, como tinha que ser. Só nos últimos dias é que se ampliou o número de participantes desses grupos de estudo que faziam essa proposta, sabendo que a informação começava a crescer rápido, a se disseminar rapidamente, ela cresce exponencialmente. Mas eu acho que foi um grupo que trabalhou com muita qualidade, muito eficaz, tanto que o vazamento ocorreu exatamente ontem, foi a primeira vez que a informação ocorreu. Foi escolhido o feriado bancário na sexta-feira para que as pessoas pudessem tomar conhecimento das reformas que estão sendo realizadas. Se fosse no sábado e no domingo, nós teríamos uma audiência pequena. E essa é uma reforma que precisa da compreensão de todos os brasileiros. Então nós escolhemos sexta-feira para que durante a sexta-feira todos pudessem, no seu trabalho, nas suas atividades de rotina, saber as características da reforma que está sendo implantada. Mas é um evento programado. Cláudia, Gazeta Mercantil. Ministro Funaro, duas questões graves da economia brasileira permanecem, me parece, intocadas nesse pacote, que é a questão da transferência de recursos para o exterior e a questão dos juros internos. Dá certo um programa que não mexe nessas duas questões? Ou o governo vai mexer? Não, eu acho que transferências para o exterior, nós realmente temos um preço e temos adaptado nessa economia. Nós exportamos hoje 5% da poupança interna para pagarmos os juros internacionais. Isso é um fato, adaptamos a economia e somos hoje um país com uma capacidade de exportação que certamente penaliza. Seria muito melhor se pudéssemos combater a inflação brasileira com uma margem maior de importações, mas nos adaptamos nos últimos anos e continuamos nos adaptando para aguardarmos algo desejado por todas as nações, que é realmente a queda dos juros internacionais aos valores tradicionais da economia capitalista. O segundo ponto, que são os juros internos, eu realmente acho que eles vão atingir um patamar inferior aos níveis que nós estamos atuando hoje. Eles, nesse nível, não são suficientes para inibir o investimento. Eu acho que nesse nível já vai haver muito investimento. E é através de todos os contatos que temos tido com os investidores nacionais, acho que há uma predisposição importante, porque nós mudamos todo o processo. Antigamente era até premiado quem tinha capital sem risco. E nesse momento, eu acho que esse processo fez com que valorizasse as pessoas que produzem e que trabalham. Então esta modificação é absolutamente essencial. Então, quando fizemos as reformas tributárias, foi feita a depreciação acelerada
exatamente para os investimentos. Quando fizemos as modificações em todo o processo de exame dos investimentos públicos, particularmente a posição fortalecida que sai dessa reforma, Banco Brasil, BNDES, órgãos de instrumentos de desenvolvimento do governo, a economia está voltada para o seu crescimento. E é isso que nós vamos desejar e é isso que vai acontecer nesse país, tenho certeza. Sérgio Amaral, TV Manchete. Eu gostaria de voltar à questão da tabela de correção salarial, inclusive exemplificando com o salário mínimo, que foi reajustado agora em 33%, e esse 33% representa apenas o acúmulo de inflação de janeiro e fevereiro. Por que não se considerar também dezembro, que foi, como disse o ministro Sayad, quando ele recebeu o reajuste, se ele recebeu o reajuste de novembro, no máximo até 10 de dezembro. E mesmo assim, ele já teria sido corroído em parte entre o reajuste e o efetivo pagamento. Vamos ver se através do exemplo salário mínimo eu consigo deixar essa questão clara, que ela é muito importante. E depois nós poderíamos até, particularmente, explicá-la novamente. Se nós olharmos o salário que o trabalhador vai receber, o salário mínimo que o trabalhador vai receber agora em março, ele vai receber, em fevereiro, o salário de fevereiro, ele vai receber 600 mil cruzeiros. Ele receberia 600 mil cruzeiros. Esses 600 mil cruzeiros é uma moeda, é um salário que foi fixado em novembro e que se deteriorou desde novembro até hoje. Se deteriorou de forma significativa. Entre novembro e fevereiro, na realidade, o trabalhador brasileiro que recebe salário mínimo ganhou um salário na ordem de 700 mil cruzeiros de hoje. Porque 600 mil cruzeiros hoje valia mais em janeiro, mais ainda em dezembro, mais ainda em novembro. Então, se nós fôssemos dar para o trabalhador brasileiro que recebe o salário mínimo o que ele recebeu nos últimos 6 meses, ele ganharia aproximadamente 700 mil cruzeiros hoje. E seu salário em cruzeiro se deterioraria ainda em março, em abril e em maio. Devido à preocupação do governo com os salários, particularmente com o salário mínimo, ao invés de corrigir 700 mil cruzeiros em 700 cruzados, que é o salário mínimo que ele recebeu de fato entre novembro e fevereiro, foi na realidade ele recebeu na média, em média, 700 mil cruzeiros. Ao invés de corrigir, de deixar o salário mínimo convertido em 700 cruzados, o que o governo fez? Ele antecipou a data do reajuste, que seria em maio, ele trouxe para março, e deu em cima desse salário mínimo um abono, um reajuste, um ganho real, de forma que o salário foi de 700 para 800 cruzados. Então o salário mínimo foi corrigido acima do que se explicaria a sua correção dada a inflação passada. Foi o objetivo do governo, ao fazer a reforma monetária, propor ao mesmo tempo uma correção do salário mínimo, uma correção da ordem de 15%. O salário mínimo fixado em 800 cruzados é 15% superior ao salário que o trabalhador recebeu entre novembro e fevereiro. Jaime Saltchuk, Revista Final. Ministro Funaro, depois eu gostaria que o senhor explicasse também quem tem conta em ORTN, como é que vai fazer para pagar. Agora a pergunta, ministro. Muita gente ficou sabendo, com antecipação suficiente para ganhar muito dinheiro, das medidas. Sabe-se que os supermercados passaram a noite e ainda estão, né, remarcando freneticamente os preços. Né? E, além disso, tem boatos pelo Brasil inteiro de que os supermercados fechariam hoje, reabrindo só na segunda-feira. Aí, ministro, eu perguntaria, como vazou a informação? Né? E, em segundo lugar, os donos de grandes redes de supermercados também serão presos? Em primeiro lugar, a lei é igual para todos. Portanto, eu não faço nenhuma distinção entre pequeno e grande. Segundo ponto, sobre vazamento de informações. Eu acho que uma operação dessa, que durante meses e meses, primeiro no núcleo pequeno,
Depois, com necessidade de mais pessoas. A própria imprensa, que não escapa nada, que os senhores são pessoas que não deixam escapar absolutamente nada, ao contrário, sempre tem uma posição profissional extremamente atuante. Somente ontem à tarde é que realmente, ontem, na hora do almoço, é que nas grandes praças e a imprensa, etc., acabou sabendo de um plano que já praticamente conheciam na sua essência, que algum dia esse país teria que fazer alguma coisa, porque era uma ideia generalizada desse país, mas somente ontem realmente acharam que o plano ia sair. Se os supermercados fizeram o que o senhor está dizendo, eu quero dizer ao senhor que nós tomamos o cuidado de levantar todas as listas dos supermercados nas últimas semanas, e principalmente na última semana. A lista que nós vamos publicar hoje e amanhã já leva em consideração tudo isso. Quero avisar a população que houve uma reunião dia 26 do próprio Conselho Interministerial de Preços corrigindo algumas coisas. Houve alguns itens muito pequenos. Gasolina, houve um pequeno aumento que sai hoje, saiu ontem. A eletricidade tinha saído anteontem. Mas isto já foi calculado, inclusive para o abono. Isso dos 8%, na pior hipótese, chega a 1% esses aumentos. E leite, que era o outro ponto importante. Tirando isto, que nós vamos permitir, evidentemente, estabelecido esse preço que é regulamentado pela SEAP e pelo CIP, fora disso, quem realmente tentou burlar à noite ou hoje, durante o dia, como eu disse aqui no começo, vão ter problemas. Vão ter sérios problemas. Porque agora, realmente, não é mais uma questão de uma convocação, um apelo, um acerto de cavalheiros, que funcionou. Nós tabelamos a margem e naquele momento funcionou bem. Eles não desrespeitaram isso, porque eu estava com a Sunab em cima. É que os preços subiam, no fim o consumidor ia lá, verificava que o preço subia e achava que não estava funcionando o acordo de cavalheiros. Mas na realidade ele subiu porque ele tinha autorização do CIP para subir. A margem do supermercado funcionou bem. Eles trabalharam naquela margem. E subiram outros artigos que não estavam tabelados. Na realidade, hoje, todos os artigos estão tabelados. Portanto, hoje, eu desaconselharia qualquer cidadão a burlar, tentar burlar, porque se for pego vai ter um problema extremamente grave. Antes de passar a palavra ao último entrevistador, que é o Luiz Carlos Pinto, da TV Bandeirantes, tem duas perguntas com o ministro Funaro que são relevantes. Posso dar aí um minuto. Primeiro, como se faz com o imposto de renda esse ano? Se calcula inteirinho em cruzeiros e no final o que tem a pagar é exatamente como a conta que uma pessoa tem que pagar em cruzeiros. Pega a tabela de conversão, converte em cruzados e paga. Portanto, é extremamente simples. Continua fazendo todos os seus cálculos em cruzeiros. O ano passado, tudo em cruzeiros, chegou no final, calcula quanto era no dia do pagamento, pega a tabela de conversão e paga em cruzados. Segundo, o que se faz com um cheque pré-datado? Vai ter que trocar, porque hoje realmente ele não tem saída. Luiz Carlos Pinto, TV Bandeirantes, é a última pergunta. Ministro Funaro, o senhor e o ministro Pazianotto têm afirmado que nesse ano não será possível conceder aumentos reais de salários nos níveis concedidos no ano passado. Parece que essa medida não proíbe a negociação salarial, né? Então, qual seria um nível suportável de aumento real nesse ano? Qual seria um aumento possível nesse ano, já que pode haver essa negociação? Olha, nós não podemos prefixar um limite. Os limites de uma negociação. Ela deixaria de ser uma negociação. Nós temos que acreditar no processo da negociação coletiva como um sistema mais moderno para o aprimoramento das relações entre patrões e empregados. Uma negociação coletiva, hoje, ela não se circunscreve apenas à questão do aumento real de salários. Ela abarca uma quantidade muito grande de cláusulas
Isto vai continuar havendo, deve continuar havendo. O governo insiste em que hajam negociações coletivas livres. Agora, o que é preciso é que tanto patrões como empregados, sindicatos, reconheçam a ocorrência de uma nova realidade. O que nós dissemos, o ministro Funaro disse isso, o ministro Sayad disse, eu também tenho dito muito, é que existem certos limites fixados pela própria situação geral da economia ou pela situação econômica da empresa. Quem é que determina melhor isso? Eu ou a direção da empresa? A direção da empresa conhece muito melhor que eu, que geralmente eu não vou conhecer, a situação de cada empresa, não terei a sua radiografia. Ela conhecendo a sua situação, ela coloca o aumento possível para uma negociação. O trabalhador também conhecerá a situação da empresa. Eu penso que a grande inovação que os sindicatos precisam absorver é que já não se faz mais necessário projetar um aumento em função da preocupação da inflação futura. Isso deve desaparecer obrigatoriamente. As negociações hoje tornam-se mais difíceis exatamente por força da inflação futura, que todos sabiam que fatalmente acabaria por acontecer, já no primeiro mês. Então as partes, com a sua experiência, a sua maturidade, vão buscar o aumento real, possível e compatível. Quanto? Aí nós temos, inclusive, padrões internacionais, referências internacionais, não bastassem as nacionais. Quanto pode crescer uma empresa em sua produtividade, em sua lucratividade? É isso que estará em jogo. Eu sugeriria, a título de modernização das relações de trabalho, que a participação do trabalhador nos resultados da empresa não se buscasse mais de forma sistemática através da mudança da estrutura de salários. Essa deve ser relativamente estável, porque desapareceu a inflação. Há a participação normal no ganho da produtividade, e eu acredito que a fórmula ainda da Constituição de 46 nunca posta em prática, alguma bonificação a título de distribuição dos lucros. Desde que não se incorpore ao contrato individual, porque perde a natureza. A normalização da economia, o seu saneamento, penso eu, que dará uma enorme contribuição para o desenvolvimento do processo de negociação. Não será um freio, não será um inibidor. Será um fator de estímulo, porque todos estarão vivendo dentro de uma economia estável com uma moeda forte. Eu queria dar um aviso. A reunião que o presidente manterá domingo será com todos os governadores de estado, inclusive dos territórios e do Distrito Federal. Muito obrigado. Está encerrada a entrevista. A cobertura completa da reforma econômica do governo você vai ver daqui a pouco no Telejornal Hoje. E logo mais no